Agora vamos falar sobre o assunto que toda gestante que sonha com parto normal quer ouvir, que é sobre o trabalho de parto e suas fases. A gente tem as fases, os pródromos, fase latente, trabalho de parto ativo, fase de transição, período expulsivo e a dequitação da placenta. Sim, gente, o parto não acaba quando o bebê nasce não, tá bom? Ainda tem um trabalhinho para acontecer, que é quando a sua placenta nasce também. Bom, o que são os pródromos? Pródromos é aquele estágio que você não tá ainda em trabalho de parto. Tá aqui como fases do trabalho de parto para que a gente possa explicar. Mas qualquer profissional vai te falar, você não tá em trabalho de parto e realmente não tá, é vida normal quando você tá em pródromos. São aquelas contrações com dor, com cólica, com incômodo, que acontecem algumas semanas antes, alguns dias antes de você entrar em trabalho de parto. Pode ocorrer a perda do tampão nessa época. E são contrações que às vezes duram a noite inteira. Muita gente acaba confundindo, né? Acha, inclusive, que é um alarme falso. Ou também cai naquela falácia: não tive dilatação, fiquei X horas, 3 dias em trabalho de parto, fui lá e não tive dilatação. Você não estava em trabalho de parto, você estava provavelmente, se não estava na fase latente, estava em pródromos. E aí, principalmente mulheres que nunca passaram por um trabalho de parto acabam confundindo, porque são contrações, sim, e doem pra caramba, né? E dor é uma questão subjetiva. Então, principalmente para uma mulher que nunca passou por um trabalho de parto, ela vai achar que aquilo é um trabalho de parto. E isso aí pode colocar tudo a perder. Então, a dica para lidar com pródromos é o seguinte: banho quente de meia hora, 40 minutos. Costuma aliviar. Você vai deixar essa água quente bater ou na barriga ou na lombar, né? Porque a dor para algumas mulheres vem na frente, para outras vem atrás. E essas contrações costumam cessar ou diminuir. Mas é o seguinte: a mulher que for abençoada com pródromos, né? Porque não é toda mulher e não é em toda gestação. Eu mesma tive na segunda e na terceira, na primeira eu não tive. Essa mulher vai ter de qualquer forma. Pode ficar de repouso, tem médico que bota de repouso, que bota de perna pra cima, médicos desatualizados, né, diga-se de passagem, porque pródromo não apresenta risco algum à mulher, mas enfim, nada vai adiantar. Ameniza um pouco, porque realmente um esforço físico para além do normal, atividade sexual e ansiedade costumam aumentar um pouco o pródromo da mulher que já tem pródromo, certo? Mas cessar completamente nada faz cessar, tá bom, gente? Então, assim, é desconfortável, é doloroso, mas saiba, é o teu corpo te mostrando que sabe trabalhar e que o seu trabalho de parto está cada vez mais próximo, seja algumas horas, alguns dias ou mesmo semanas, ok? Então, esses são os pródromos. Stephanie, ele tem serventia? Reza a lenda que ele prepara o colo, amacia o colo e que inclusive pode abreviar a fase latente, que mulheres que passam por pródromos têm fase latente mais curta. Quem sabe, né? Bom, eu acredito sempre nos benefícios. Eu tive 2 trabalhos de partos precedidos por pródromos e realmente foram trabalhos de partos rápidos, né? Bom, então a gente entra na fase latente. O que é a fase latente? Fase latente é aquela fase do trabalho de parto mais arrastada, com as contrações mais espaçadas, porém ritmadas. Diferente do pródromo, você pode ter contração uma noite inteira e depois ficar 2 dias sem, como você pode ter uma agora, outra daqui 10 minutos, ou daqui 20, né? Elas não vão obedecer um ritmo. A fase latente não, ela já engata um ritmo, e um ritmo crescente. Cada contração vai doer mais e o intervalo só vai diminuindo e ela só vai aumentando a dor e tal. Isso é a fase latente. Fase latente já promove dilatação, mais ou menos aí do 0, né, até 4, 5 centímetros de dilatação a gente considera a fase latente, dependendo do ritmo dessas contrações. São contrações espaçadas, dolorosas, mas ainda é tempo de quê? Vida normal, gente. Ficar em casa, descansar, se alimentar, fazer amor com o teu companheiro. Enfim, tentar não botar aquele reloginho, né? Tô em trabalho de parto, tem que nascer daqui a pouco. Por quê? A fase latente pode durar muito tempo. Ela pode durar horas também e dias, né? Há mulheres que passam 2, 3 dias de latência. E é muito cansativo você ficar com contrações ritmadas, porque aí não para mais, né? Tipo, a noite inteira e depois o outro dia não teve. Não. Na latência vai ter. Mesmo que seja 3 dias de 10 em 10 minutos,
esse intervalo vai estar ali, né? Você não vai espaçar ele mais. Então é tempo de descansar. É tempo de esperar o trabalho de parto engrenar, que é quando nós chamamos de trabalho de parto ativo. Trabalho de parto ativo é a fase do trabalho de parto onde as contrações já estão pegando mesmo. 3 contrações dentro de 10 minutos, ou seja, um intervalo mais ou menos aí de 3 minutos e pouco para cada contração e mais ou menos acima aí dos 5 centímetros de dilatação. Nesse sentido, a dor da mulher já é bem maior, o descanso é bem menor, porque as contrações, né, estão com um espaçamento bem mais curto. E aí é quando a gente começa de fato trabalhar. É quando a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer repouso, a gente vai fazer agachamento, a gente vai fazer caminhada, a gente vai fazer massagem, banho quente, fazer tudo para poder aliviar e ajudar a mulher a atravessar esse processo. Né? Geralmente é nessa hora que vamos pro hospital também, tá, gente? Latência não é hora de ir pro hospital. Por isso que tem muitos casos. Eu fui pro hospital, tava com 3, 4 centímetros, me mandaram voltar para casa. Que bom. Pior seria se te internasse e começasse um show de intervenções desnecessárias, né? Então, geralmente é na fase ativa que a gente vai pro hospital. Contrações mais pertinho, né? 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo. Contando aí pelo menos 1 hora que elas estejam assim, ritmadas. Então, essa é a fase ativa. É a fase de dor, é a fase de trabalhar, é a fase que geralmente a mulher já não consegue se alimentar tão bem, não consegue se hidratar tão bem, e aí a doula ou quem estiver cuidando dessa mulher tem que ficar reforçando esse cuidado, porque na latência a mulher ainda tem percepção da sua fome, da sua sede, ela ainda consegue, né? Tô com fome, tô com sede. Na fase ativa, não. O nível de dor é tão aumentado e o descanso é tão pequeno que as mulheres não se lembram ou mesmo não têm tolerância para comer, enjoam, vomitam. Nessa fase costuma acontecer bastante episódio de vômito, episódio de diarreia. Acontece geralmente na latência, né? Porque o corpo começa a mostrar que tá vindo, então começa a limpar naturalmente. E aí já na fase ativa começa mais um episódio de vômito pelo nível de dor mesmo. E aí nós que estamos ali amparando a mulher nesse momento, temos que estar constantemente lembrando que essa mulher precisa ser hidratada, precisa ser alimentada. Claro, você não vai dar um prato de comida para ela na fase ativa porque ela não vai tolerar mastigar e comer aquilo e nem vai dar tempo, porque as contrações são apertadas. Mas você pode dar um açaí, você pode dar um mel para dar, né, uma glicose, se ela não tiver diabetes gestacional, um pedaço de chocolate para dar uma energia, um suco, uma vitamina, coisas que sejam fáceis dela digerir. E aí a gente entra na fase de transição. A fase de transição é a fase que começa lá quando a mulher alcança mais ou menos 7 para 8 centímetros de dilatação, né? Então é super trabalho ativo e vai até os 10 centímetros, até a dilatação total. Ou seja, esses últimos 3, 2 centímetros de dilatação. É o que a gente chama de partolândia. Por quê? É nessa hora que a mulher entra quase que num transe, porque é um nível de dor tão grande, a descarga hormonal de ocitocina endógena, né, aquela que nosso corpo manda, e todo o processo fisiológico que está acontecendo na gente é uma coisa tão louca, tão grande, tão potente, que a mulher se desconecta ali da realidade. Então é nessa hora que a mulher que não ficava sem sutiã nem na frente da sogra sai andando pelada pelo hospital. É nessa hora que a mulher começa a vocalizar, né? É nessa hora que a mulher vira o olho. É nessa hora que você fala com a mulher e a mulher nem tchum pra você, não sabe o que você tá falando. Enfim, é nessa hora que um lado do nosso cérebro responsável pela parte da realidade, né, dos nossos pudores, ele meio que se desliga. A mulher fica selvagem. A mulher se conecta à sua parte animal, que precisa parir, assim como o cachorrinho, o gatinho que se escondem, assim como qualquer mamífero que precisa de privacidade e que se entrega ao processo do parto, é a mulher na partolândia. Né? Então são mulheres que geralmente vão ficar muito incomodadas com a luz, que não vão querer às vezes nem ser tocadas, né? Eu já acompanhei muitas mulheres que nessa fase do trabalho de parto já não querem massagem, já não querem nada, é hora da gente deixar ela quietinha, viver o processo dela, até ela passar por isso. Quando ela chega nos 10 centímetros, é a fase expulsiva do trabalho de parto, né? O que a gente chama de período expulsivo. Normalmente, mas não obrigatoriamente, nessa hora começam os puxos,
que é a vontade de fazer força. Isso é muito importante, gente. Há mulheres que chegam a 10 centímetros e não têm os puxos ainda, e a gente precisa esperar, né? A gente não tem que ficar falando, faz força de cocô, empurra aqui embaixo, porque isso pode gerar laceração, isso pode alterar o batimento do bebê, sim. Então, o puxo, ele vem naturalmente. É só você esperar. Claro, se você não botou essa mulher deitada de perna pra cima com uma dose cavalar de anestesia, ela vai sentir o puxo. Agora, se você cagou esse parto cheio de intervenção desnecessária, pode ser que ela não sinta mesmo, né? Mas enfim, pensando num parto que tenha respeito, um parto com evidências científicas atualizadas e uma equipe atenta a tudo isso, essa mulher vai sentir os puxos dela. E aí, o puxo, gente, não tem como não sentir. Ele é irreprimível. Ah, eu vou segurar, eu não vou conseguir fazer a força. Não, gente, você não tá entendendo. O seu corpo vai fazer. É uma coisa assim, só quem passa sabe. Eu não senti puxo nos meus 2 primeiros partos porque foram partos violentos, cheios de intervenção, né? Enfim, eu não consegui sentir. Na verdade, o segundo parto eu ainda senti um pouco no final, mas o meu primeiro parto eu não senti, né? E aí sofri manobra de Cristelé, episiotomia e tal. No parto da Aurora, que foi totalmente natural, o parto domiciliar, eu senti e é realmente surreal, é mágico. É uma coisa que nem se você quiser segurar, você não vai segurar. Então a gente precisa deixar a mulher sentir os puxos e deixar ela fazer o trabalho dela. Ela vai saber fazer o trabalho dela. O corpo dela vai saber, gente. A mulher vai saber empurrar o bebê. Ninguém tem que ficar atazanando as ideias dela, tá bom? Essa é a fase expulsiva. Pode durar 3 minutos, pode durar 3 horas. Né? Expulsivos longos são uma realidade que a gente precisa encarar com responsabilidade, e aí a equipe médica tem que estar auscultando esse bebê e garantindo que esse bebê tá bem. E esse bebê tá bem lá dentro da barriga da mãe dele, pode ter 3 horas de expulsivo tranquilamente, desde que essa mulher esteja confortável com isso, né? Então nos cabe, enquanto equipe, doulas, médicos, enfermeiras, enfim, observar e estarmos ali atentos a qualquer sinal. Às vezes a mulher está numa posição que não está muito favorável para esse bebê descer, né? O canal vaginal, ele não é um tubo reto que esse bebê vai descer, ele vai ter que fazer um giro, é uma adaptação, ele vai passar espremidinho. Então, às vezes, uma correção de posição, uma perna que você pode levantar um pouco mais para abrir a pelve, tudo isso a gente tem que observar para fazer, para intervir da maneira correta. Mas 99% dos casos a mulher vai parir sem a gente falar um pio, né? Só esperar e observar e, claro, auscultar esse bebê. E aí nasce. Nasceu, pega o neném, bota no colo da mãe, pele a pele e tal. Acabou? Não acabou. Ela tem que parir a placenta. E aí é igual parir um bebê. Ela precisa de contrações uterinas para parir a placenta. Então, idealmente, essas contrações vão vir com a mulher já começando a amamentar o bebê, né? Por isso que é tão importante a gente respeitar a hora dourada. Porque a mulher amamentando esse bebê e mesmo tocando, sentindo o seu bebê, ela produz mais ocitocina endógena. Ou seja, ela vai ter mais capacidade fisiológica de contrair e botar a sua placenta para fora. Isso pode demorar também até 1 hora, até mais. Meu parto da Aurora, eu acho que foram quase 2 horas para eu parir a placenta, né? E há casos em que a gente precisa também intervir, né? A equipe médica, no caso. Sangramento aumentado, então você tem que observar se essa mulher não está sangrando demais naquele pós-parto imediato, e aí você vai ter que abreviar, vai ter que, né, tirar a placenta. Ou se você tiver algum sinal de que essa placenta está retida, que ela ficou agarrada, que ela não vai sair mesmo. E aí, obviamente, só uma conduta médica muito criteriosa para poder perceber isso e aí tracionar a placenta. Mas, infelizmente, o que a gente vê nos hospitais é que os médicos com pressa, e também por um protocolo médico, né, de ter que liberar a sala, limpar e eles saírem daquela cena de parto para ir fazer outras coisas, eles já tracionam logo que nasce. Mas isso também tem riscos, porque você tracionar, você pode aumentar um sangramento que naturalmente não teria, pode ficar uma parte retida lá dentro também. Ou seja, o ideal é só tracionar a placenta após certificação de que tem um sangramento preocupante ou que essa placenta está retida. Fora isso, se você deixar naturalmente, até 1 hora ela costuma sair. Dói um pouquinho, né? E principalmente porque essa mulher já não tá mais movida pela paixão de parir o seu filho, então muitas mulheres falam que parir a placenta é pior. Eu fui uma dessas. Dá uma cólicazinha e tudo, mas acabou,
pariu a placenta, fim de papo, vai olhar o períneo, saber se tá tudo ok com esse períneo, se lacerou, se não lacerou, se precisa de ponto, se não precisa, e pronto, tomar banho, se alimentar e ficar com o teu bebê. E assim acaba o trabalho de parto. Foi só um resumo das fases. Recapitulando, hora de ir para o hospital, trabalho de parto ativo, contrações ritmadas a cada 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo. Antes disso, contração de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. Não é hora de ir para o hospital, gente. Isso é um processo que pode demorar dias. Você pode chegar lá e sofrer várias intervenções e ficar cansada e ficar estressada. Então, fase latente é momento de ficar em casa. E não confundam pródromos com trabalho de parto. Pródromos é uma antecipação, é uma maneira do teu corpo te mostrar que ele está se preparando, né? E não tem que dilatar mesmo fora de trabalho de parto ativo, não. Então, essa história de, fiquei com contração, com cólica 3 dias e não dilatei. Claro, você não estava em trabalho de parto ativo, porque em trabalho de parto ativo você vai dilatar, tá bom? Um abraço!